Hoje eu começo o vídeo sem comentários. Nossa conversa hoje é sobre o que me traz mais problemas na viagem. Aquele olá, seja muito bem-vindo. Você que é viajante, curioso, se você igual eu também rala pra trabalhar e nunca tem dinheiro pra nada, nem pra fazer uma coisa que você gosta muito, que é viajar, então você veio ao lugar certo. Bem-vindos ao canal da mochileira viajante mais estilosa do Brasil. Eu te ensino a viajar gastando pouco de verdade. Tô te ajudando porque eu fui muito ajudada, então já aproveita, não quebra a corrente, curte, compartilha. Se inscreve aqui para não me perder. Aproveita, vem conhecer o meu trabalho, essa marca maravilhosa que levanta a sua autoestima. E bora lá pro nosso tema de hoje. Como se hospedar gastando pouco, como se hospedar grátis e como não perder dinheiro com hospedagem. E sempre deixando claro, nenhum dos aplicativos, sites mencionados aqui estão me pagando nada. Primeira coisa, antes de você começar a pesquisar sobre hospedagem, você tem que definir quanto você pode pagar, quanto você quer pagar. Eu estabeleci um valor máximo de R$50 por diária de hospedagem. E pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser camping, pode ser hostel, pode ser hotel de beira de estrada. Eu não pago mais que isso e eu também não pago isso todo dia. Nesse caso, uma coisa muito difícil, não existe nenhuma opção. Uma cidade de até R$50, eu durmo na rua e no outro dia eu vou para a próxima cidade. Quando eu comecei a viajar, eu tive muitos problemas com hospedagem, vocês não têm noção dos buracos que eu me enfiava. E aí eu acabei tomando uma medida drástica, mas que resolveu os meus problemas em 100%. O meu segredo, ele é muito simples. Eu não reservo mais hospedagem. Por quê? Porque eu cheguei a ter problemas com hospedagem 2 vezes na mesma viagem. Eu tinha conseguido uma carona de São Paulo até Brasília e quando chegamos lá, de madrugada, eu paguei a diária do hotel, que era R$40, 30, 40, não lembro exatamente. Mas eu não entrei, eu só paguei pra deixar minha reserva garantida e eu fiquei lá fora conversando com ele até mais tarde. E quando eu entrei no hotel, gente, meu queixo caiu da cara. Eu me sinto animal. O chão parecia mais limpo do que a cama. E depois ainda vieram me trazer um lençol mais sujo ainda. E aí, você ia fazer o que às 4 da manhã? Eu peguei, fui dormir, levantei às 7, tomei banho e vazei. O meu próximo destino era São Jorge. Quando eu estava lá na rodoviária, eu falei que eu reservei um determinado camping. E aí a pessoa me falou assim, olha, não é falar nada não, mas se caso acontecer alguma coisa, você não gostar de lá, pode ligar nesse número, mas não se preocupa que isso não vai acontecer com você, só sociólogo sofre desse mal. Se você ouvir algum comentário desse, com certeza você vai procurar outro lugar. Enfim, eu cheguei lá em São Jorge, era 21 horas. Sem barraca, como eu já tinha combinado com o dono do camping. E aí o proprietário armou a barraca e os demais acessórios. Eu perguntei quanto ficariam 7 dias. Ele achou estranho, porque geralmente muita gente que fica 2 ou 3 dias e eu estava ficando logo 7. Aí ele falou o valor e eu, naquela época, eu era muito honesto, muito besta, idiota. Saquei a carteira e paguei ali o valor das 7 diárias pra ele. Isso foi em 2017. No outro dia eu acordei, eu lavei as roupas que eu tinha usado pra chegar, coloquei no varal e fui no mercado. Quando eu voltei do mercado pro camping, o dono já veio gritando comigo, ali no meio de outros hóspedes. Eu não poderia estender as roupas ali pra todo mundo ver, que isso não é coisa de se fazer em camping. Oi? E era uma blusa e uma calça jeans. Não tinha nenhuma calcinha exposta ali. Aí ele falou também que ele tinha se esquecido de cobrar o valor da barraca e dos demais acessórios no preço que eu paguei. E que era pra eu pagar a diferença ou
Sim, ele falou literalmente essas palavras. Acho que eu devo ter cara de idiota, né? Só pode. História é essa, o preço é num dia, depois que paga, no outro dia é outro preço. Se eu tivesse ficado lá, acho que eu tava pagando até pra usar o banheiro. Depois dele falar tudo o que ele quis, eu respirei fundo, larguei a louça que eu tava lavando, peguei minha bolsa e saí. Aí eu voltei uns minutos depois e falei pra ele que eu achei outro lugar, que eu vim buscar minhas coisas e eu queria o meu dinheiro. Ele arregalou os 2 olhos, aí ele inventou uma legislação na cabeça dele, que camp era igual hotel e que se eu cancelo uma reserva que foi feita pelo Messenger, ele não era obrigado a me devolver o meu dinheiro, que era R$200, para acampar os 7 dias. Ou seja, resumindo tudo, ele não iria me devolver o meu dinheiro e eu não poderia ficar lá. Olha que legal, né? Eu chamei a polícia, que é na mesma rua, e aí quando eu cheguei lá com a polícia, ele mudou de cor. Um homem de 2 metros de altura que falava alto e gritava comigo e fingia que era macho murchô. E aí com muito custo eu consegui reaver apenas menos da metade do valor que eu paguei. E essa novela aí foi o dia todo. Um dia inteiro que eu poderia fazer um passeio. Eu fiquei perdendo tempo com aquele traste ali, que não me acrescentou em nada. Fui roubada, mano. R$100 pra ficar numa barraca, menos de 12 horas, foi a hospedagem mais cara que eu paguei. Então foi aqui, a partir dessa experiência, que começou o meu ranço com o proprietário de imóvel. Infelizmente não é só ele, tem muitos. E nessa viagem eu não colocava ainda dias de reserva, nem levava dinheiro para imprevisto. E esse dinheiro que ele me roubou era o dinheiro de um passeio, que eu fui lá só para fazer esse passeio. A Cachoeira Santa Bárbara, eu até hoje não me conformo de ter ido. Eu fui até a Chapada só pra ver ela e eu não fui por culpa desse traço. Então esse é o motivo de eu sempre colocar dias a mais na viagem, e coloque você também na sua, pra você não passar por isso, pra você não chegar à frustração de ir até um lugar muito longe e não conseguir o que você quer conhecer. Hospedagem é uma das coisas que sempre me trouxe mais problemas na viagem. Então com essa técnica de não reservar eu reduzi esses problemas em 100%. Eu já sei que eu vou pagar R$50 pra dormir. Então, esse é uma coisa que eu nem dedico tempo. É uma coisa que eu vou ver pessoalmente e lá eu decido se eu vou ficar nesse lugar ou não. Eu só vou procurar quando eu já estiver a caminho da viagem, no avião, no ônibus. Eu vou ter muito tempo pra isso, até chegar lá. Eu chego com o celular aberto no aplicativo dizendo que eu não consigo reservar e se a pessoa pode fazer o preço do aplicativo do Booking pra mim. E dá super certo, mas você pode reservar se quiser, só que atenção, reserve um dia. Vai, fica um dia, se você gostar, você fica o resto. Porque geralmente as tranqueiras já se entregam logo no primeiro dia. Então você reservando e ficando um dia, você não perde tempo na sua viagem e nem dinheiro. E se oferecerem descontos, promoções, sim, porque quanto mais dias você fica, mais barato fica. Eles não têm que lavarem os lençóis todo dia, etc. Pra mim, não. Não tem mais promoção, desconto que me seduza. Se a proprietário quiser me dar desconto no final, beleza. Mas hoje eu sempre pago diária por diária. É uma das coisas que você tem que ter muita atenção. Eu não gosto dessas burocracias de ficar pagando tudo todo dia. Eu já sou mais pragmática, sou mais direta. Eu boto os aplicativos, as máquinas para trabalhar para mim e tá tudo certo. Mas a hospedagem é a única coisa que ainda não deu para eu automatizar. Hoje eu prefiro pagar mais caro e não ter esse tipo de problema. Não existe hospedagem perfeita, mas tem casos que não tem condições mesmo. Meu bem, risco de ficar na rua, você vai correr pagando caro ou reservando do mesmo jeito. Então não vai fazer diferença você reservar ou não. Se você se deparar com esse tipo de proprietário, você vai passar mais raiva ainda. Você vai perder dinheiro, provavelmente, e você vai perder o que você não pode perder na sua viagem, que é tempo. Então, se você quer economizar de verdade com hospedagem, não reserve nada. E não, eu nunca fiquei na rua. Já quase achei que eu ia ficar, mas não fiquei.
paguei e deu tudo certo. Aliás, eu acho muito difícil não conseguir encontrar uma hospedagem de até R$50 em qualquer lugar da América do Sul, exceto o litoral paulista. Mas se você não achar, pegar um ônibus à noite e ir pra próxima cidade que vai ter. É pra ter, gente. Alguma cidade é pra ter. Mas você tem a opção de pagar mais que R$50. Eu prefiro não pagar, porque aí já é luxo demais, é coisa que eu não preciso, é coisa que eu não vou usar. Porque eu preciso do básico mesmo, porque eu levanto de manhã e só volto à noite, às vezes nem volto, então eu uso mais a hospedagem pra guardar os meus pertences. Então a hospedagem é uma coisa que eu vou pelo preço mesmo. E aí você tá aí pensando, então se eu for no ano novo pro Rio de Janeiro, eu vou conseguir uma hospedagem barata de até R$50? Não. Essas são as duas únicas exceções que essa regra não se aplica. Em Natal, Ano Novo, no seu destino, ou em um momento que tá tendo algum grande evento, algum festival. Não, você nunca vai achar uma hospedagem de R$50. Eu nunca faria isso, mas depois que eu vi o vídeo eu fiquei pensando, alguém pode pensar que é possível, mas não é. Esquece. Ele funciona, sim, eu já usei. É mais uma opção para você procurar hospedagem barata, mas eu desinstalei em 2020. Hoje eu não uso e nem recomendo. Eu tive uma experiência excelente e 2 experiências péssimas com ele. Melhor de 3, estatisticamente falando, tem uma probabilidade maior de dar problema. Eu não perdi dinheiro diretamente, eu perdi outra coisa. Eu ia fazer um concurso em Minas Gerais. Se você não sabe, eu moro em São Paulo. E eu iria no sábado, iria ficar na casa de uma pessoa conhecida. E aí na sexta noite, essa pessoa que falou que eu não poderia mais ficar. E aí eu já corri pros aplicativos, não achei nenhuma hospedagem no Booking naquela cidade, até R$50. Aí eu fui no aplicativo da Airbnb e achei uma lá. Eu reservei sem entrar em contato, porque eu tava cansada, eu tinha estudado. E no outro dia eu ia ainda ir dirigindo até lá. Já era 9 horas da noite e eu queria dormir. E aí começou a minha dor de cabeça. O anfitrião entrou em contato comigo e começou a falar das maravilhas da hospedagem, inclusive da proximidade com a praia. Eu falei, mas que? Minas Gerais não tem praia? Até que ele se deu conta de que o endereço dele estava cadastrado errado, a propriedade dele estava cadastrada como se fosse Minas Gerais. Dele era no Rio de Janeiro. E o Airbnb tem essa política, quem cancela paga. Eu pedi pra ele cancelar, porque eu não tinha nada a ver com esse bug aí, porque se eu cancelasse eu ia ter que pagar pra ele. E aí o cara começou a bancar o louco, falar que não tinha culpa de nada, que ele não ia cancelar e pronto. Aí eu falei pra ele, eu expliquei toda a minha situação, eu falei, senhor, pelo amor de Deus, eu sou pobre, eu tô indo fazer um concurso pra melhorar de vida, eu vou dirigindo amanhã até lá de moto, eu preciso descansar pra não correr o risco de acidente. Eu falei que eu não tinha obrigação nenhuma de entrar em contato com ele pra saber se a propriedade tá no lugar correto, eu nunca vi isso na minha vida. Mas quando o cara tem espírito de porco, isso ninguém tira dele. Era mixaria pra muitos? Sim, pra mim não é. Eu dou valor ao meu trabalho e eu sei o quanto eu posso gastar ou não. E aí depois eu fui procurar esse suporte desse aplicativo aí que foi um parto. Eu lembro de ficar procurando horas o suporte e dormir chorando porque eu já tinha desistido de fazer o concurso, que eu vinha me preparando já fazia 3 meses. No meio de toda essa confusão aí, eu fui dormir, eram umas 2 horas da manhã. Eu acordei de manhã e tinha uma resposta do suporte do aplicativo dizendo que eles tinham lido toda a conversa e que tinham feito o estorno que já viria na minha próxima fatura. Mas eles não me ofereceram nenhuma outra opção de hospedagem. Tipo, eu continuei com o meu problema ali. Aí eu levantei e fui assim mesmo. E aí quando eu cheguei lá na cidade de Minas Gerais, que eu ia fazer o concurso, no posto que eu parei pra abastecer, eu perguntei pros frentistas, sabe onde tem um hotel barato aqui? Sei ali e tal. Aí eu fui lá e realmente tinha um hotelzinho. Eu fiz o concurso, passei de 12 vagas, eu fiquei em 13. Ou seja, se eu não tivesse reservado nada, perdido um tempão com aquele proprietário, talvez eu ficasse melhor colocada no concurso. Se eu não tivesse preparada, eu não teria ficado uma vaga fora. Enfim, eu não perdi dinheiro, mas eu perdi. E a Padical, que me fez desinstalar esse app definitivamente, foi em 2020.
Eu fui morar no litoral de São Paulo e aí eu tava procurando um lugar pra ficar enquanto eu procurava uma casa pra morar, porque eu não conhecia ninguém lá. Mandei mensagem pra várias pessoas e só um cara respondeu que ele precisaria me conhecer e fazer uma entrevista comigo. E aí, dessa vez, eu desinstalei e não usei mais. Talvez um dia eu possa baixar ele, usar ele no exterior, mas no Brasil eu não me arrisco mais. Ah, Vivi, não dá pra generalizar por causa de 2 experiências ruins. Se você tem paciência pra conversinha, se você tem tempo pra perder, esse aplicativo é pra você. Não é pra mim. Pagou, levou, dinheiro na mão, calcinha no chão. Pra mim, esse aplicativo não funciona nem pra viajar a turismo e nem pra algum evento importante. Não arrisco mais reservar uma hospedagem por lá e nem me hospedar por lá. É melhor você pagar uma diária a mais e chegar um dia antes do que depender da boa vontade dos outros. Essas experiências, pra mim, já provaram que quanto mais você reserva, mais raiva você passa depois da Cachoeira Santa Bárbara, e ficar fora da vaga do concurso já foi suficiente para mim. Se você também não conhece, tem a famosa carteirinha de hosteleiro. Ela garante desconto em alguns hostels do mundo inteiro. Não é um descontão, mas já ajuda. A minha tá até vencida aqui, venceu em 2020. Eu comprei ela no próprio hostel que eu fiquei em Gramado. E você tem que renovar ela, né? Tem uma mensalidade, mas eu faço questão de ser desse clube. Mas você pode pedir pelo site também, Hostel International, Federação Brasileira dos Albergues da Juventude. E você pode pedir pelo site também, que chega pelo correio. E aí você plastifica ela e usa. Durante a sua viagem, quando chegar o momento de você ir de uma região para outra, pelo menos umas 6 horas de viagem, compre a passagem de ônibus para o seu destino à noite e vá dormindo no ônibus até lá. Porque você não gasta hospedagem, você não perde um dia na estrada, né? Mas você vai seguro, entre aspas. Eu sempre faço isso em quase todas as viagens e dá super certo. Eu termino meu passeio lá, o que eu fui fazer, aí eu já corro para a rodoviária, compro uma passagem que vai para outra cidade de madrugada e não perco o dia e não gasto com hospedagem. Sim, é super possível. É a plataforma Couchsurfing. Couchsurfing é uma plataforma onde as pessoas emprestam o sofá de suas casas para um viajante. É uma troca de cultura, é uma ideia muito legal. Era grátis, agora eu não tenho certeza, mas eu vou deixar o site aqui para você conferir. Eu já tentei usar, mas é muito difícil conseguir. Quando eu usei, eram umas desculpinhas furadas, ou gente falando que não ia me hospedar porque eu não tinha nenhuma avaliação, sabe? Aquela história do precisa-se de estagiário com experiência, então. Poderia colocar umas avaliações fakes lá? Poderia, mas uma vez um cara aceitou me hospedar, eu segui conversando com ele por 6 meses e umas semanas da viagem ele disse que ele não poderia mais me hospedar. Então tá, né? Aí, quando eu estava lá no lugar, ele postou foto com 2 gringas lá. Ou seja, eu perdi um tempão à toa. Então, esse é um aplicativo que eu também aboli, que eu não uso, tenho meu cadastro lá. Posso até tentar usar, mas eu não vou mais usar no Brasil. Pra mim, aquilo lá foi muita perda de tempo. É muito mais rápido, eu consigo muito mais fácil conseguir a grana pra me hospedar do que ficar dependendo da boa vontade dos outros. E o meu recado é pra você, mulher, que vai utilizar esse app, tome muito cuidado. Tem muitos homens lá que só aceitam hospedar mulheres e ele só tem avaliação de mulher. E no perfil dele já vem escrito que ele só aceita mulher. Ele vem com a conversinha de que homem é perigoso e tal, só que o perigoso na verdade é ele. Então aí quando você chegar lá, ele vai te assediar, ele vai te tentar te estuprar. Então se você quer realmente se hospedar grátis, vá com uma amiga. Sozinha eu não iria não, mas com uma amiga talvez. Já pensou no risco que você corre de ficar no meio da rua à noite? Tem economias, mulher, que não valem a pena e essa é uma delas. Se você encontrar esse tipo de perfil na plataforma, passe reto, procure outro. Não vale a pena estragar o seu precioso tempo de férias e a sua viagem por causa desse tipo selvagem. Especialmente porque eles são muitos e essa subespécie eles não devem ter qualquer contato com nenhuma mulher.
Backpackers também é uma opção de hospedagem, ele não é necessariamente grátis, ele é uma permuta, um escambo. Você vai trocar o seu trabalho, sua força de trabalho pela hospedagem. É um aplicativo pago, barato, e lá você encontra hostels, campings, procurando voluntários. Você trabalha como se fosse um funcionário do hostel e você pode dormir sem pagar. Geralmente é pra ter, né? Uma jornada de 4 horas diárias, 2 folgas por semana, café da manhã e outros acordos entre o voluntário e o proprietário. Você tem um tempo mínimo para ficar lá, que é pelo menos 15 dias. Eu nunca fiz, mas eu conheço muita gente que faz e não tenho interesse em fazer agora por 3 motivos. Primeiro, porque eu tenho cachorro e gato e para mim já ficaria mais complicado ficar procurando hospedagem que aceita voluntário com pets. E segundo, pra mim, ou eu tô trabalhando ou eu tô viajando. Pra mim não rola ter que voltar mesmo. Acontece muito comigo, eu tô num lugar, conheço uma galera legal e o povo fala, ai Vivi, vamos, não sei nem pra onde é, mas vamos. E terceiro, porque eu nunca vi um voluntário feliz mesmo, exceto no Peru. Alguns ex-voluntários que já fizeram e me falaram que em muitos lugares é um show de exploração e humilhação, e você também corre o risco de ficar à noite na rua com as suas coisas. Então é bom você pesquisar bem antes o lugar. Tem regiões que não dá para arriscar você tentar um voluntário, mas funciona sim. É hospedagem grátis, é uma possibilidade de você conhecer o mundo. Tudo é experiência, gente. Vale a pena você fazer uma vez para ver o que você acha. Talvez um dia eu faça, mas não no Brasil, com certeza. A cultura no Brasil escravocrata é muito forte e eu não sou uma pessoa que lida muito bem com gente me destratando só porque tem uma conta bancária maior do que a minha. Mas se você tem sangue frio ou já transcendeu, evoluiu a esse nível, se joga. E essas foram as dicas que eu tinha pra você, como se hospedar gastando pouco e como se hospedar grátis. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se animado mais ainda pra viajar. Agora você tá vendo que é possível sim viajar com pouquinho ou viajar com nenhum dinheiro. Então aproveita, não perde essa chance, já começa a planejar a sua viagem, vai, volta e me conta aqui o que você achou. Siga esse método, siga essas regras e a sua viagem vai dar muito certo. E se você não entendeu alguma coisa, tá com alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo para não perder o costume para quem vai viajar. Boa viagem, espero vocês semana que vem. Até a próxima, beijinhos.